Algum tempo atrás, mais especificamente 2 anos atrás, em 2018, eu gravei um vídeo indicando livros para conhecer o Brasil, porque a Nath, minha amiga do canal Redemoinhando, tinha feito esse tipo de vídeo, né, como uma tag para indicar esses livros e ela pediu que eu respondesse. Só que esse tempo todo passou, eu li outras coisas muito interessantes e que também falam muito sobre o nosso país. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais uma pilha de livros que servem para fazer a gente conhecer um pouquinho mais do Brasil. Para quem quiser ver o que eu tinha selecionado lá 2 anos atrás, pode ver esse vídeo que eu vou deixar indicado aqui, que foi essa tag original aí da Nath, né, em que eu selecionei, nem me lembro quantos livros, mas foram livros ótimos, excelentes também. E dessa vez eu peguei mais outros livros que eu li de 2019 para cá. Então tem algumas leituras do ano passado, mas também leituras desse ano. Para todos os livros sobre os quais eu já tiver falado aqui no canal, eu vou deixar indicado aqui no box da descrição para vocês poderem conferir caso haja resenha ou vídeo temático. E assim a gente pode falar de uma forma mais genérica nesse vídeo de hoje. Mas eu selecionei 10 livros e é muito impressionante que esses 10 livros sejam da nossa literatura contemporânea. Eu gosto muito da literatura contemporânea brasileira, acho que os autores estão arrasando e eles têm muito a dizer pra gente. E, assim, é por orgulho mesmo poder trazer essa lista hoje. Não foi tudo pensado, não foi algo que eu fiz intencionalmente, mas que acabou acontecendo porque é isso, né? É o que eu tenho lido, é o que tem me movido, então é muito engraçado e bom ver como isso se reflete nos vídeos que eu trago aqui pro canal. Mas antes de mais nada, se está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Então, gente, eu tô aqui com esta pilha linda, maravilhosa, cheia de livros e que eu vou começar a comentar para vocês aqui por que eu acho que cada um deles fala muito sobre o Brasil. Eu não tô considerando livros que retratem períodos históricos necessariamente do país, mas livros que retratam realidades que são tão brasileiras, que são tão comuns e que se espalham pelo nosso território de um modo quase uniforme que podem ser considerados como um pedacinho do Brasil mesmo. Então, pode ser temas, pode ser alguma situação, algum evento social que acaba se repetindo. Tudo isso, para mim, caracteriza muito a nossa identidade nacional, digamos, né? Então, é mais ou menos por aí que eu vou, e não necessariamente por tratar de eventos históricos. O primeiro livro que eu tenho para indicar aqui para vocês é um dos meus favoritos da vida e não é segredo para ninguém, mas eu já falei bastante sobre ele aqui no canal e eu tô trazendo Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, aqui porque eu acho que ele fala de uma coisa que poucos autores falam, que é a nossa identidade latino-americana. Brasileiros, considerando se são latino-americanos ou não, e o que nos constitui enquanto brasileiros, né? E eu acho que aqui a Júlia Dantas, que é essa escritora contemporânea gaúcha, faz muito bem, é porque ela traz essa inquietude da personagem ao se ver com um fenótipo branco de descendentes de portugueses e espanhóis, visitando um país da América Latina como o Peru e percebendo que lá as pessoas não a enxergam assim. E nesse estranhamento todo a gente percebe que não é só a mentalidade dessa personagem, mas de todos, ou de quase todos, ou de maior parte dos brasileiros, né, que se identificam mais com outros territórios, com outros países, com a América do Norte, com a Europa, do que com países vizinhos, como é o caso do Peru. E essas diferenças são muito grandes e essa personagem vive o tempo todo tentando entender essas diferenças e tentando também delimitar a sua própria identidade. Eu acho isso riquíssimo. Então, nesse sentido, Ruína e Leveza para mim é muito brasileiro, né, de fazer a gente perceber essa identidade e repensar, né, como a gente se vê aqui, dentro desse território e cercado por latino-americanos, que a gente deveria ser também, né, que a gente deveria se considerar também. Um outro livro que eu acho fundamental para conhecer o Brasil é o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que trata basicamente
do sistema penitenciário brasileiro, não de uma forma comum, nem de uma forma jornalística, mas colocando a gente diante de uma colônia penal. Na prática, é muito isso que acontece aqui, em que pessoas condenadas, homens condenados por crimes os mais diversos, são enviados para essa prisão que fica afastada de tudo, no meio do nada, e que trata os seus detentos como coisas, como animais, como objetos, e ocorre aqui o maior número de violências possível, assim, violência psicológica, violência física, perseguição, licença para matar. E eu acho muito corajoso da parte da Ana Paula que ela traga tudo isso e exponha uma situação que não é muito diferente da situação fora da literatura. É muito Brasil a forma como as coisas acontecem aqui, a forma como as soluções são dadas, a forma como o poder se coloca e como se sobrepõe às vidas dessas pessoas que já são marginalizadas por vários motivos e elas são então excluídas da sociedade, colocadas num lugar para ninguém ver, e lá é terra de ninguém. Lá tudo pode acontecer e, acreditem, não é coisa bonita que acontece aqui. E, claro, tem muito sobre identidade também das pessoas negras, dos homens negros, dos indígenas, que também fazem parte dessas pessoas marginalizadas e que se encontram aqui nesse ambiente hostil, completamente hostil. É até, assim, agoniante ler, do jeito que é colocado aqui, esse espaço onde eles são confinados. Enfim, é um livro curtinho, pesado, mas que diz muito, muito, muito sobre o sistema carcerário brasileiro. Outro livro fundamental para mim é mais um da Conceição Evaristo. Eu já tinha indicado essa autora no primeiro vídeo que eu fiz para conhecer o Brasil, mas é inegável a contribuição que a Conceição dá para a literatura brasileira contemporânea, para fazer a gente pensar sobre o nosso país, sobre a nossa história especialmente, e dessa vez eu vou indicar o Becos da Memória, porque nesse aqui ela retrata um processo de desfavelamento, que é quando, enfim, a prefeitura de uma cidade mineira, se eu não estou enganada, resolve que vai demolir, colocar abaixo uma favela inteira e realocar essas pessoas, só que assim, de um jeitinho assim muito, muito, muito brasileiro, em que eles vão dar, sei lá, um valor irrisório em dinheiro ou então um espacinho num outro bairro lá para eles fazerem as suas casas de novo. Só que eles não dão nem os materiais decentes e nem o dinheiro suficiente para isso. E começa a acontecer essa obra, começam a vir os tratores, começam a demolir aquela vizinhança toda e os moradores não sabem o que fazer, porque aquele pedaço de terra, aquelas tábuas, aqueles papelões, aquelas latas com as quais eles constroem as suas casas, já vão ser nada em muito pouco tempo e eles não têm nem como se desapegar afetivamente daquilo. Então é muito angustiante, é muito triste, é muito doloroso para esses personagens e para a gente também que está lendo ver todo esse processo, né? E aqui esses personagens se encontram nesses becos da favela que muitas vezes não tem saída e nos quais as relações todas acontecem. É muito triste esse livro, não vou negar isso, então eu acho que talvez seja bom escolher o momento em que vocês forem ler, mas não deixem de ler, porque esse tipo de coisa aconteceu muito e continua acontecendo, então a gente precisa pensar muito sobre isso para entender esses espaços não só como um bairro que precisa ser demolido porque outra coisa vai ser construída, um shopping vai ser construído, um bairro chique vai ser construído, né? A gente precisa entender esse espaço como espaço de pessoas que estão vivendo ali, que têm sua história construída e fincada naquela terra, né? É desrespeitoso, é desumano, e eu acho que ninguém melhor do que a Conceição Evaristo para fazer a gente olhar para uma situação dessas. Outro livro para conhecer o Brasil, e agora mudando um pouquinho o foco, de repente olhando um pouquinho mais para o sul no mapa, é um livro de um escritor que é meu amigo, mas que não está aqui nessa lista só por isso, Ainda que a Terra se Abra, do Rodrigo Tavares. Eu acho que aqui o Tavares fez um trabalho muito, muito interessante de voltar o olhar para essas pessoas que saem do interior do Brasil, tem a experiência de morar numa capital, especialmente na capital do país aqui, porque o personagem vai para Brasília, mas que é meio que obrigado a voltar para a terra natal e revisitar tudo aquilo que ele acreditava que conhecia e, mais ainda, revisitar as memórias e encarar tudo o que ele queria deixar para trás, especialmente a vida
naquele contexto do qual ele queria tanto fugir, que nesse caso é o contexto rural do sul do país, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. E aqui a gente vê isso, vê esse personagem, esse retorno de personagem que teve essa experiência maior e agora precisa encarar tudo aquilo que lhe incomodava nesse interior, nessa vida do campo, e ver também as transformações pelas quais o campo está passando. O Brasil rural já não é mais o mesmo, já existem outras organizações ali, outros sistemas, outro tipo de comando, e ele não necessariamente vai saber lidar muito bem com isso, mas é interessante o caminho que ele percorre. Eu acho muito honesto e bonito, assim, da parte do Tavares, como escritor, de trazer esse olhar para dentro de um lugar que a gente não costuma olhar muito, que é o âmbito rural. E o Brasil é extremamente rural. Tem muita gente vivendo no campo ainda, e negar isso é negar uma parte da gente, uma parte da história. Então, é um livro que eu gosto bastante e eu recomendo para vocês também, ainda mais porque ele retrata um pedacinho do Pampa Gaúcho e é uma oportunidade de conhecer um tanto desse estado. Do mesmo modo, é importante conhecer a vida dos quilombolas, que constituem grande parte da nossa população brasileira, e para isso eu recomendo muito o livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que faz um papel magistral aqui com essa história, contando a história de duas meninas que cresceram numa comunidade rural que pertencia ali ao território do patrão dos seus pais e, ao mesmo tempo, uma comunidade que foi se formando apesar de tudo, apesar das condições precárias, apesar da falta de quase tudo, eles se constituíram e se fortaleceram nesse convívio dessa fazenda que foi meio que deixada de lado pelos próprios fazendeiros, né, pelos donos daquelas terras. E eles, na verdade, é quem tomavam conta e plantavam e colhiam, e ainda assim eram usurpados, eram explorados, não tinham direito a absolutamente nada, nem sequer a construir as suas próprias casas de alvenaria, né? Porque seria mais fácil construir casas de barro e palha para que pudesse demolir mais fácil também quando eles não estivessem mais ali, e também para não se apegar muito, né? E é muito interessante ver tudo isso retratado aqui nesse livro, especialmente da metade para o final, em que as coisas começam a se modernizar e aparecem os primeiros movimentos de sindicato, de sindicalização dessa população, e que eles começam a se perceber como sujeitos de direito. E também a forma como esse livro termina, eu acho que é muito esperançosa, muito num ânimo de luta. E, enfim, gente, é difícil aparecer livros da literatura contemporânea retratando o interior. Eu já indiquei um agora há pouco para vocês, que é o Ainda que a Terra se Abra, e estou indicando esse outro agora, esse aqui do sertão, mas também é muito semelhante nessa questão de olhar para aquela população que realmente constitui o país e que faz esse país crescer e que faz a economia girar, porque são eles que plantam, são eles que trazem a comida que estão na nossa mesa. E, enfim, um livro muito inspirador nesse sentido. Eu tô focando bastante no interior, vocês estão vendo, mas tem um outro livro que me encantou, me arrebatou. Esse aqui completamente nordestino, que é O Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende, essa senhorinha, escritora brasileira que está aí trazendo histórias maravilhosas para nossa literatura. E nesse caso ela conta a história de uma cidadezinha fictícia que fica no sertão e que passa por todos aqueles perrengues que cidades pequenas passam, do tipo de receber políticos em época de eleição que vão lá e prometem mundos e fundos e que não fazem absolutamente nada daquilo que prometeram, só vão lá para angariar votos, do tipo de padre que vai morar lá, um padre estrangeiro que acaba se afeiçoando pelo local, e das coisas mais miúdas daquela população que tenta se virar com o que tem ali, mas também às vezes manda filho para fora, manda os filhos para o sudeste para tentar uma outra vida, esses filhos que retornam às vezes porque não deu muito certo lá e que tentam se refazer, se reinventar, essa vida dura do interior em que quem manda é quem tem a terra, quem detém o papel, quem tem dinheiro, quem tem arma. É uma luta aqui muito grande entre as pessoas mais pobres e esses ricos, e ao mesmo tempo tem aquela característica que eu tanto gosto desses interiores, que é uma fé inabalável,
a fé nos santos, a fé em tudo o que pode ser útil para deixar a vida um pouco mais agradável de viver, apesar de todo o contexto hostil. E aqui a gente tem ainda o deleite, que é a linguagem da Maria Valéria Rezende. Então, para quem está querendo conhecer mais desse interiorzão que eu estou falando tanto, esse livro é mais do que recomendado. E aqui também um livro que é um dos mais Brasil que eu já vi até o momento, O Redemoinho Dia Quente, da Jaridia Arraes. Esse livro, gente, é a cara do Brasil, assim, sem mais, ele é a cara do Brasil. Ele tem de tudo e se passa no interior do Cariri. E aqui a gente tem personagens as mais variadas que, por exemplo, assistem o Silvio Santos e que sonham em participar de um programa de auditório, personagens que vendem Avon, personagens que são mototáxi, personagens que trabalham como empregadas domésticas e que têm o sonho de ter uma caixa d'água em casa, senhorinhas beatas, meninos trans que ficam ali vivendo naquele interior com o desejo de conseguir realizar o seu sonho, e também muita história de desigualdade social, algumas histórias que retratam uma violência dentro da própria família, por exemplo, meninas que são violentadas por seus pais e todos esses temas que também são difíceis. Então, apesar de ter muito da cor local e de uma certa brasilidade nessa alegria, no calor, nas coisas que a gente reconhece, tem também esses temas que são pesados, e eu acho que aqui a Jaridia Arraes acertou a mão em tudo que ela fez, porque ela conseguiu fazer um retrato muito complexo, completo, multifacetado dessas personagens que constituem a nossa identidade brasileira, especialmente a identidade dessas pessoas do interior, das pessoas pobres, das pessoas negras, que são as pessoas que constituem majoritariamente esse país. Então, livro mais Brasil que esse tá difícil de encontrar. E por fim, mas de modo algum menos importante, talvez um dos mais conhecidos e aclamados dessa lista toda que eu tô trazendo aqui para vocês, um livro para conhecer o Brasil, gente. E esse aqui, sim, para conhecer a história do país, porque ele retrata o período da escravidão e vai acompanhar a vida de uma menina que foi trazida à força da África como escrava, ainda muito pequena, com 6 anos, e cresce aqui, se desenvolve aqui, consegue lutar pela sua liberdade, compra a sua carta de alforria e ainda se reinventa trabalhando, volta para a África, retorna para o Brasil, e nesse meio tempo todo ela apresenta muito da história do nosso país, dos costumes da época, da ambientação daquelas cidades, de como era viver em Salvador em 1800 e pouco, no Rio de Janeiro, no Maranhão, e a gente vai conhecendo vários pedacinhos desse país naquela época em que não era muito fácil viver sendo negra. E ela consegue, essa personagem, apresentar tudo isso pra gente. Aqui tem uma pesquisa histórica muito grande feita pela Ana Maria Gonçalves. Acho que ela foi sensacional nessa pesquisa e ela consegue ser extremamente descritiva. Então, para quem gosta de um bom romance de época, digamos, que retrata uma época muito específica e que trata muito da história da escravidão, aqui é o livro ideal, com certeza. Esse é um livro que marcou muito a minha trajetória. Ele não chega a ser um livro favorito da vida, mas ele é um livro importante, um livro fundamental, e esse sim, eu acho que todo brasileiro deveria ler. Ele é um calhamaço, ele tem quase 1000 páginas, mas é uma aula de história a cada página. É um livro que deveria ser trabalhado no ensino médio, sabe? Pelo menos ao longo de muitas aulas, talvez ao longo dos 3 anos, mas se eu estivesse no ensino médio, inclusive, eu estaria fazendo um trabalho entre todas as disciplinas, um trabalho interdisciplinar, porque vale muito a pena e ensina muito mais, mas assim, infinitamente muito mais que qualquer livro de história. É isso, são só essas dicas que eu tenho para dar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer essas indicações com base em outros critérios, que não a resenha especificamente, mas nos traços que esses livros têm e que mostram, né, sobre o Brasil. E tomara que o resultado tenha ficado bom. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, ou também comentem qualquer outra coisa que vocês quiserem, porque esse espaço é para isso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.